Mamãe, você quer saber como vincular com teu filho? Quer saber como conhecer o seu filho mais profundamente? Como saber o que está acontecendo na cabecinha dele? Então, se você quer saber, vem comigo nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Senhor. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Vamos conversar hoje. Brincar com teu filho pode ser tão espiritual quanto orar com ele ou quanto orar por ele. E nesse vídeo eu não vou falar para você que o brincar é mais importante do que a oração. Não, para você que me acompanha, você sabe que eu sou cristã e você sabe que os valores de Deus para mim são muito mais fortes do que os valores que a ciência diz. Eu trago informações que a ciência fala para corroborar, não para falar que a ciência é mais importante. Para mim, Deus, o que a palavra de Deus fala é mais importante. Por isso que essa daqui é uma série de disciplina cristã sobre como criar filhos para Deus e esse vídeo faz parte dessa série. Então, hoje vamos falar da importância do brincar. E o brincar junto com o filho é muito importante, assim como você orar por teu filho. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa se chama Você ora por seu filho? A segunda parte, vamos falar sobre mansidão, humildade e tranquilidade. A terceira parte, vamos falar por que brincar com meu filho é tão importante quanto orar com ele. E por fim, a quarta parte vai ser um convite à mudança. Primeiro assunto. Você ora por teu filho? Você sabia que a oração é uma forma que Deus te deu para você abençoar o teu filho? Porque vamos parar para pensar, você pode ficar 24 horas por dia ligadinho com o teu filho, grudadinho com ele para onde ele for? Você pode impedir que algumas coisas aconteçam com o teu filho? Por exemplo, que ele caia, rale o joelho, que ele se machuque, que aquele brinquedo favorito dele estrague, que você lembre sempre do lanchinho. Enfim, algumas coisas corriqueiras no nosso dia a dia que a gente não tem controle, infelizmente. E é exatamente essa a questão da oração. A oração é uma forma que Deus te deu para você abençoar o teu filho. Não só para você orar a Deus pedindo para que Ele proteja fisicamente o teu filho, mas para você orar a Deus principalmente pela alma, para que Deus ganhe o coração do teu filho. Isso é o mais importante. Vamos ler Lucas 11, do 9 ao 13. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Senhor está falando aqui pra gente que se nós pedirmos, Ele dá. Se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós batermos, vai abrir. Mas a gente precisa entender que os olhos do Pai, Ele enxerga mais profundamente do que nós. Ele sabe o nosso amanhã. E nós precisamos entender de que o Pai responde sim às nossas orações, mas Ele responde às nossas orações de acordo com a vontade dEle para nós. Nós precisamos entender que o responder do Senhor, que o sucesso que a gente pede para os filhos, não é ao nosso olhar, é o olhar de Deus. Então Ele responde sim, mas Ele responde de acordo com o propósito dEle, de acordo com a vontade dEle. E ela é boa, perfeita e agradável. E aqui também está falando que se você, que é um pai, que é uma mãe, que ama o teu filho, você quer dar boas coisas para ele, imagina o Senhor. Então use essa arma de bênção que o Senhor deu na sua mão. Ore por teu filho. Ore todos os dias por ele, por questões físicas, por questões da alma e principalmente por questões espirituais, para que o teu filho seja alcançado por Cristo principalmente. Falando ainda nesse sentido de oração, vou deixar para você uma indicação de um livro. Vou pegar aqui.
Ele se chama O Poder da Mãe que Ora. É um livro muito bom. Ele vai trazer aqui estratégias para você na hora da oração, a importância de você orar, e ele está dividido em algumas partes. Ele está dividido em 3 partes. Então a parte 1 é ore por você, a parte 2 ore por seu marido e por fim ore por seus filhos. Agora nós estamos na segunda parte. Vamos falar então um pouquinho mais sobre mansidão, tranquilidade e humildade. Por que a gente vai falar dessas 3 questões? Porque essas 3 questões são fatores importantes tanto para sua posição de uma mãe que intercede por seus filhos, quanto para a sua posição de uma mãe que brinca com os seus filhos e o poder espiritual que tem por volta disso. Então vamos ler Tito 2, de 3 a 5. Diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a partir desse texto aqui, vamos entender coisas que são importantes da mamãe ter, e aqui é especificamente para a mamãe, que esse texto aqui nos traz. Primeiro, o que é uma atitude sensata da mamãe ter, que é importante para o filho? O que acalma uma criança é quando os pais não estão em conflito, seja aquela briga na cara, escancarada, seja aquela briga velada, que tem rostos, que tem gestos que mostram que não está bem. Então, quando uma criança percebe isso, isso traz agitação para a criança, e isso não é legal, porque se a criança está agitada, você não consegue chegar a ela, você não consegue conversar com ela, você não consegue brincar junto com ela, né? E vai ser uma batalha espiritual grande nas suas orações. Então, a primeira coisa que é importante para a criança é os pais estarem bem. Segunda questão. Aqui no verso 5, que nós lemos de Tito, que fala assim, a serem moderadas. Então, essa questão assim, de ser sensata, né, é muito importante que a mamãe aprenda no Senhor a ter esse equilíbrio, né, de sensatez, que ela nem reaja excessivamente e nem que ela não tenha nenhuma reação. Então a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio, e só o Senhor que pode trazer esse equilíbrio de sensatez, de moderação. A terceira questão, a ser bondosa, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Então essa palavra bondosa, nós também precisamos aprender a ter atos de bondade para com os nossos filhos. Por exemplo, quando a criança fica o tempo todo chamando a sua atenção, você está conversando com um adulto e a criança chega, mãe, ô mãe, ô mãe, e chama, e chama, e chama, e chama. E aí você não fala, moleque, calma, eu tô conversando, calma, vamos parar para pensar? Qual dos dois consegue esperar mais, a criança pequena ou o adulto com quem você está conversando? O adulto, né? A criança, ela ainda não tem essa parte cerebral aqui, que se chama córtex pré-frontal desenvolvida. Isso demora bastante, ele vai terminar de se desenvolver lá com 25 anos de idade. Então ela ainda está começando a formar. Então ela não tem esse controle. Então você pode ter esse ato de bondade com a criança. Quando você fala com o adulto, pede licença, que você vai atender a necessidade daquela criança pequena e você volta a conversar. E aí você abaixa na altura dessa criança. A partir disso, olhe só como que o teu filho vai começar a te olhar agora. E aí tem algumas pessoas que falam, nossa, mas aí eu tô mimando essa criança porque eu vou fazer tudo o que ela quer. Não, não é. Você está ensinando o teu filho. Você está mostrando para o teu filho o que é ser bondoso, né? E se ele quer alguma coisa que naquele momento não dá, então você vai ser bondosa, amorosa e vai explicar que agora que você entende, mas que agora ele vai ter que esperar um pouquinho, né? E se você falou esperar um pouquinho, seja um pouquinho mesmo, né? Seja honesta no seu falar, no seu proceder com o teu filho. E isso, naturalmente, nós mulheres temos muito isso, né? Porque o Senhor nos fez para cuidar de pessoas, né? Esse é o papel da mulher quando você olha pela Bíblia. E aí,
Só que a gente faz esses atos de bondade resmungando, reclamando, né? Você vai e faz alguma coisa por filho, mas é resmungando, é reclamando o tempo todo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Porque isso é algo que o Senhor pede de nós mulheres, né? E entenda que se o Senhor requer isso de nós, a gente também tem que entender que Ele já nos capacitou para isso. O que falta é nós termos os atos de mudança. Vamos agora para 1 Pedro 3, versículo 1. Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhas sem palavra. O que a gente vai pegar aqui? Essa palavrinha que fala semelhantemente. Isso quer dizer que é para ser semelhante a alguma coisa que ele falou anteriormente. Então vamos ver aqui anteriormente o que foi que falou no versículo 2, lá no verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, eu vou ser semelhante a quem? A Cristo. Porque se humilhar mais do que Cristo, não houve outra pessoa. Ele veio em forma de homem. Então eu vou fazer isso em semelhança a Cristo, e Ele deixou esse exemplo para que a gente seguisse. Porque Ele não cometeu nenhum pecado, nem da sua boca se achou engano, Ele foi injuriado e Ele não injuriava. Quando Ele foi padecido, Ele não ameaçava, mas Ele se entregava àquele que julga justamente, que é o Pai. O que é a questão aqui do ser semelhante e de que Jesus viveu assim e que Ele deixou isso de exemplo para nós? Viver dói e a gente precisa entender isso. Acredito que nem você nem eu fomos enganadas de que viver seria uma mil maravilhas, pelo contrário. Tem até um versículo na Bíblia que fala que no mundo vocês vão ter tribulações, mas que é pra gente ter ânimo porque o Senhor venceu o mundo, né? Então, viver dói, só que a gente precisa entender que nós estamos em Cristo e que Ele nos deixou o exemplo para nós sermos semelhantes a Ele, porque nós somos filhos dEle. Nós somos resgatados por Ele. E aí você tem uma escolha. Nesses dias que na sua maternidade doer, que for difícil, você vai ficar apontando, resmungando, reclamando, brigando, ou você vai escolher submeter-se igual a Jesus se submeteu? Porque aqui no final do verso 23 do capítulo 2 é isso que fala, que ele se entregava àquele que julga justamente, que é Deus. E aí? Qual vai ser a escolha que você vai fazer na sua maternidade nos dias difíceis? Eu acredito que a melhor escolha seja se sujeitar ao Senhor e procurar nele a força, a sabedoria que você precisa para essa situação. E descanse. Se você quer seguir o caminho, os padrões do Senhor para a sua maternidade, então de alguma forma você precisa aprender a trilhar o caminho estreito. Vamos lá em Mateus 7. Os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então o caminho para seguir com o Senhor é pela porta estreita, é pela porta que vai sim doer, mas que a gente tem certeza absoluta de que o Senhor vai passar conosco. Então, mamãe, você precisa aprender a ser mansa e tranquila, porque o nosso principal papel enquanto mulheres é cuidar de gente. Prova disso é que a gente percebe muito fácil como o outro está se sentindo, o que está acontecendo. Rapidamente você já percebe que tem alguma coisa errada com o teu filho, só pelo jeitinho dele, pela forma como ele disse alguma coisa para você, pela forma como ele pegou algo, você já sabe, né? Nós temos isso porque é isso que o Senhor colocou em nós, o nosso papel é esse, cuidar de gente. E para cuidar de gente, nós precisamos aprender a ser mansas e tranquilas. Mansas no falar e no proceder, tranquilas no falar e no proceder. Mas isso, mamãe, não quer dizer que você tenha que perder sua firmeza. Não perca a sua firmeza. Você precisa ser mansa e tranquila, mas não perca a firmeza que Deus deixou para você.
Você sabe qual é o significado de mansidão na Bíblia? Mansidão na Bíblia significa uma pessoa forte, vigorosa, determinada e firme, mas completamente dominada pelo seu Criador, por Cristo. Ou seja, nós vamos falar quando Ele quiser que nós falamos. Nós vamos agir quando Ele quiser. E nós não vamos falar quando Ele não quiser. E nós não vamos agir quando Ele não quiser. Isso é ser mansa na palavra de Deus. Por fim, para terminar essa segunda parte, precisamos entender também o que é humildade na palavra. Vamos lá em Mateus 11, vamos ler os versos 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, na Bíblia, humildade é a forma como eu vou a outro. Humildade significa aquele que se abaixa, é aquele que entende que o outro sabe mais do que eu. Então você precisa entender que inclusive o teu filho tem coisas para te ensinar. Isso é ser humilde. E a mansidão já é diferente. A humildade é a forma como eu vou ao outro, a mansidão é a forma como eu reajo ao comportamento do outro. Como você tem reagido ao comportamento do teu filho? Gritando com ele, taxando ele, castigando, brigando? Como você tem reagido? Ou você tem sido mansa no proceder do teu filho? Porque a gente precisa lembrar que eles são crianças e é claro que eles vão fazer criancices e nós precisamos ajudá-los. E lembre-se, toda vez que você tiver essas ações de mansidão, de tranquilidade, de humildade, é para Deus que você faz. Não é para o teu filho, porque muitas pessoas acreditam, nossa, eu vou ser escravo do meu filho. Não, não é isso. Você está servindo ao Senhor fazendo isso e você está ganhando o coração do teu filho. Logo, as suas intercessões vão ser com mais propriedade no Senhor, porque você está unida com seu filho por conta das suas atitudes que você tem. Logo, você sendo tranquila, mansa, humilde, quando você vai brincar com teu filho, você vincula muito mais com ele. Por que brincar com meu filho é tão espiritual quanto orar com ele ou orar por ele? Primeiro, você precisa entender que o brincar é o universo da criança, que o brincar é a forma de expressão da criança. Brincando, a criança mostra o que tem dentro do interior dela. A criança mostra suas emoções, seus medos, faz perguntas, ela reconhece o mundo, ela aprende coisas. Então, o brincar é algo inato da criança que a gente vê desde o bebezinho esses comportamentos. Por isso que você brincar com teu filho é tão importante, porque esse é um ponto importante para o universo dele. E você engajando, você entrando nesse universo do teu filho, você vai ter mais proximidade, você vai conseguir saber melhor o que tem com ele, você vai conseguir engajar mais com ele, você vai conseguir a obediência dele, o companheirismo, vai conseguir saber o que tem dentro da cabecinha dele. E principalmente nós mulheres temos uma facilidade absurda de mapear, de conseguir fazer as crianças falarem coisas que a gente precisa saber delas, para saber como que elas estão lidando com tudo. Segunda questão, Deuteronômio 6:7 diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua cama, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que você vai falar para o teu filho assentado na cama, quando estiver andando, quando estiver deitando? A palavra que você vai inculcar, que você vai falar em todo o tempo. E quando você faz isso na brincadeira, isso penetra mais na criança, porque ela está no momento que ela está mais relaxada, que ela está mais tranquila, então tem mais força ficar alguma coisa ali na criança naquele momento, porque ela está num ambiente, no momento que é propício para ela, que ela gosta, que ela se sente bem. Então, é uma obediência à palavra que você faz, obedecendo ao Senhor, para que em todo o tempo você esteja trazendo o Senhor, para que em todo o tempo você esteja lapidando a tua criança, vendo os princípios que tem ficado na cabeça dela.
e aí fazendo essa faxininha aí do que está sendo bom e edificante e do que não está sendo, né? Do que precisa retirar e colocar outras no lugar ou aparar alguma coisa ali na criança no seu processo. Terceira questão, eu ouço muitos relatos de pais que falam assim, eu não tenho tempo para brincar com meu filho, eu estou cansado. Só que vou levar vocês para a gente refletir em algumas, em uma questão e vou colocando alguns textos aqui sobre isso. Vocês já pararam para refletir que pode ser que o egoísmo está muito forte em nós e que por isso a gente não faça isso e que a gente usa essas questões como desculpa, porque o egoísmo é algo que realmente, se a gente não cuidar, ele toma conta de nós, que é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso egoísmo pode nos levar a pecados, e isso a gente vai ferir diretamente a quem primeiro? A Deus, e depois a quem? Ao outro, e depois ao quê? Ao que o Senhor deu para você. Ele deu um ministério para você. Ser mãe é uma herança que Deus deu para você, o teu filho. E você está sendo egoísta nesse sentido. É claro que a gente se cansa mesmo. É claro que às vezes é muito corrida, é verdade. Mas será que a gente não está usando isso por conta do nosso egoísmo? Ou será que isso é verdade? Ou será que o que está faltando é organização? É planejamento do meu tempo? Então a gente precisa avaliar isso e avaliar isso diante de Deus. Então só há um caminho para mudança e essa mudança é no Senhor. Mas se você não pedir para Ele isso, se você não tiver essa atitude de mudança, Ele não vai invadir o teu ser e vai fazer, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é gentil, Ele não faz isso. Ele só vem quando a gente dá espaço para Ele. E aí é quando a gente vai para a nossa última parte, que é um convite à mudança que eu tenho para você. Mas antes, se você gostou do conteúdo até agora, se você conhece mamães, famílias que precisam ouvir esse conteúdo, copia o link e manda, porque você vai me ajudar a fazer com que outras famílias também recebam esse conteúdo e entendam o jeitinho da criança, para que eles tenham uma maternidade mais leve, uma paternidade mais leve, amorosa e gentil e criando os filhos para Deus. Todas as mudanças, o convite para mudança que eu vou falar aqui para vocês, são tudo com base na Bíblia, não é em meu achismos. O primeiro está lá em Salmos 37:5. Fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se você tem dificuldade de brincar com teu filho, se você não gosta, se o seu dia é muito cansado, entrega isso para o Senhor, entrega. Você entendeu que o brincar junto, o ficar junto é um momento importante para o desenvolvimento do teu filho, para a criação de laço afetivo entre você e ele? Então coloque para o Senhor e fale ao Senhor que você quer ter essa mudança, peça a Ele que direcione você nesse caminhar. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, depois você faz uma maratona aí, que eu ensino como que você brinca com teu filho. Mas para isso você precisa ter essa atitude de mudança. E a segunda coisa, seja uma mamãe detetive. Quando você estiver lá brincando com o teu filho, coloque uma lupinha e investigue o teu filho. Use esse momento sim para brincar, para passar um tempo gostoso com o teu filho, mas também para enxergar o que está acontecendo no coração e na mente dele. Como eu disse, brincando vai ser muito mais fácil e vai ser prazeroso também. Terceiro, aprenda mais sobre o jeito do teu filho. Porque às vezes você tem um olhar distorcido para o teu filho e você fala, nossa, esse menino faz isso para ficar me desobedecendo, porque ele está causando intriga contra mim, é só para me fazer vergonha, e não é. Então é importante você conhecer o jeitinho do teu filho. Como eu disse, aqui eu tenho conteúdo sobre isso, eu trago conteúdo sobre o comportamento da criança, sobre o desenvolvimento da criança. Então é importante você conhecer o jeito do teu filho para você não ter esses pensamentos distorcidos dele. Vamos ler um texto em 1 Coríntios 13:11 que fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, criança vai fazer criancice, mas você precisa entender em que fase do desenvolvimento do teu filho tá e por que ele tem aquele comportamento, tá? Porque não é tudo que a criança faz é para te aborrecer, ela não faz por isso. Ela faz porque ela é criança. Então você precisa entender o comportamento
dela. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like pra mim. Se você não é inscrito, considere se inscrever, pois aqui eu trago muitos conteúdos sobre o desenvolvimento infantil, sobre o comportamento das crianças, para ajudar você a entender o desenvolvimento do seu filho, para você ter mais paciência com o desenvolvimento do seu filho. Eu sou cristã e todo conteúdo que você vê meu, eu vou sempre falar sobre a Bíblia, sobre o que o Senhor fala sobre a criação de filhos, mas eu vou trazer também conteúdos que a ciência fala, como que o desenvolvimento da criança funciona. Um beijo e eu te espero na próxima.